chamar aqui para conversar com a gente o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, ele que é autor da primeira ação na Justiça que questiona o orçamento secreto. E muito obrigado, senador, aqui pela participação. Muito bom dia para o senhor. Como está? Bom dia, é um prazer estar falando com vocês, desejando para todos antecipadamente um bom final de ano. Que bom. Muito obrigado aqui pela presença com a gente. Senador, o placar do STF ontem foi um placar apertado em relação a esse orçamento secreto. O senhor foi o primeiro autor aí na ação da Justiça que questionou esse orçamento secreto, essas emendas de relator. E ontem ficou claro ali, em relação à maioria, de que, de fato, esse mecanismo não é um mecanismo transparente, não é um mecanismo que se tem controle, capacidade de controle. E a gente, como cidadão, sabe que o que mais importa dentro da administração pública, também em relação, a gente está considerando aqui a eficiência de gestão e tudo mais, é a própria transparência. Inclusive, a transparência está ligada diretamente à própria eficiência da gestão pública. Agora, considerando o placar de ontem, no STF, e aí já antecipando aqui uma questão aqui da análise do senhor, que mostra que o STF tem muito cuidado em se envolver em assuntos do Legislativo em vários momentos. Esse placar apertado de ontem talvez indique isso. Como é que o senhor avalia esse julgamento aí a partir desse placar em relação ao orçamento secreto, senador? Bom, primeiro registrar que todos os ministros, os 11 ministros, apontaram os problemas de falta de transparência, falta de isonomia e de impessoalidade. A diferença é que 5 deles entendiam que era possível fazer ajustes, enquanto os 6 ministros, a maioria, apontou que a inconstitucionalidade era irreversível, incontornável. O que a gente vê muitas vezes nas decisões do Supremo é um cuidado político. A meu ver, um cuidado desnecessário. O Supremo trabalharia melhor se limitasse aos autos numa atuação técnica. Mas a conformação que nós temos no Brasil, que é de uma proximidade excessiva entre o judiciário, a cúpula do judiciário e os outros poderes, acaba levando a esse tipo de decisão, que tem uma conotação política forte. O mais importante é que se fez justiça, se reconheceu a inconstitucionalidade e se abriu agora uma chance de ter um governo que consiga ter agenda junto ao Congresso Nacional. Agora, de qualquer forma, senador, existe aí uma tentativa de contra-ataque em relação ao Congresso. Ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou ali às pressas os principais líderes ali para tentar fazer com que tenha uma reação dentro do Congresso, não se sabe ainda de que termos, qual o tamanho que isso pode acontecer em relação ao orçamento secreto, em relação a essas emendas de relator. Como é que o senhor avalia essa reação do Congresso a partir da decisão do Supremo? Não vejo espaço para nenhum tipo de maior reação. É natural que alguns líderes fisiológicos se sintam incomodados porque perderam um acesso a recursos fartos, muitas vezes desviados para a corrupção. Mas estamos já no limite do encerramento do ano legislativo. Existe uma responsabilidade grande com relação a programas como o Bolsa Família, então eu não vejo agora nenhum tipo de maior turbulência. Talvez no futuro você tenha essa turma tentando criar mecanismos para retomar esse acesso ao dinheiro, mas no momento acho que a gente vai dar um passo adiante. Senador, o senhor foi o primeiro a efetivamente apontar ali uma primeira ação na Justiça em relação a esse orçamento secreto. Na cabeça do cidadão ali, a gente sabe, tem ali a questão da transparência, isso está muito claro em relação a esse mecanismo, falta transparência, falta controle, isso na decisão do Supremo ficou muito claro, mas eu queria que o senhor detalhasse. No momento que o senhor disse, opa, tem alguma coisa aqui que não está indo muito bem e a gente precisa fazer alguma coisa. Na avaliação do senhor, quais os principais problemas e principais dificuldades para a transparência e para a administração pública envolvendo o orçamento secreto? A gente faz o enfrentamento do orçamento secreto desde 2019, quando ele tem a primeira tentativa de criação na Comissão Mista de Orçamento. A gente lutou contra isso nas reuniões do Congresso Nacional, mas com a chegada do sistema semipresencial, já na pandemia, você teve um atropelo e eles conseguiram avançar.
O problema principal que você vê em uma situação como essa do orçamento secreto é a absoluta falta de isonomia entre os cidadãos brasileiros. A distribuição do recurso se dá por critérios meramente políticos. Eles não têm qualquer avaliação técnica, não têm acompanhamento, não têm projeto. Isso leva a distorções e leva à corrupção. Então, primeiro e mais grave, as distorções. Você tem cidades com o mesmo tamanho, com o mesmo perfil e que recebem recursos absolutamente diferentes. Isso é o oposto do que a Constituição defende. E da mesma forma, ao fazer a transferência de recursos em larga escala, sem nenhum tipo de controle ou fiscalização, você viabiliza grandes esquemas de corrupção. Nós já temos algumas operações em andamento, certamente teremos várias outras, envolvendo recursos ligados à educação e saúde, repassados para municípios e com um sistema de retorno de propina para parlamentares. Cortar esse esquema é fundamental para que você possa ter novamente gestão e para que possa fechar mais uma torneira de corrupção no Brasil. Muito bem, senador, do ponto de vista, agora fazendo aqui uma questão aí envolvendo a experiência do senhor dentro do Congresso e essa relação. Algumas das reportagens, inclusive aqui do SBT News, mostrou que parte dos políticos ali que são favoráveis ao orçamento secreto, que não é o caso do senhor, isso está mais do que claro, evidentemente, mas é bom que a gente confirme aqui para quem está entrando agora, acha que teve um dedo, né, ali uma ação efetiva do governo eleito em relação principalmente ao voto do ministro Lewandowski. Pela sua experiência política, qual a dificuldade que essa decisão do Supremo, evidentemente que o senhor, eu estou perguntando aqui a um observador privilegiado da política brasileira e de que forma isso vai se dar. Geralmente a gente, jornalistas, analistas políticos, fazem análise política, mas eu estou perguntando ao próprio político que está ali direto. Como essa relação e essa votação ela pode interferir nessa relação do Congresso e do Legislativo a partir dessa decisão do Judiciário? Como é que o senhor avalia esses próximos dias aí, antes do governo eleito assumir efetivamente, assumir o Palácio do Planalto? Você abriu a possibilidade do Executivo voltar a ter o comando da agenda. O que aconteceu? O governo Bolsonaro terceirizou para algumas lideranças do Congresso a formação de base. Essa formação de base se dava pela distribuição de recursos, especialmente para alguns líderes. A gente fala em orçamento secreto, é uma verba bilionária, mais ou menos 20 bilhões por ano, mas o acesso a essas verbas foi extremamente restrito. Você teve não mais que 50 a 60 parlamentares recebendo os valores mais expressivos, a imensa maioria não recebendo nada ou muito pouco. Quando você devolve agora para o Executivo esse poder de controle sobre o orçamento, você devolve ao mesmo tempo o poder de agenda, para que as negociações aconteçam de uma forma mais institucional. Acho que é uma vantagem para o Brasil, o que não significa que a gente não precisa ficar fiscalizando, cuidando para que não tenha novamente casos de corrupção, já tivemos no passado, mas finalmente você vai ter de novo programas efetivos dos ministérios, financiados adequadamente, com a interferência política para a definição das grandes políticas públicas brasileiras, e não mais aquela questão de distribuição paroquial de dinheiro para aliados, para parceiros ou comparsas. Acho que foi um avanço que nós tivemos, lembrando sempre que a realidade que começa agora, em 2023, é a realidade que o Brasil teve o tempo todo, à exceção do período de 20 a 2022. Muito bem, senador Alessandro Vieira, muito obrigado, um bom trabalho para o senhor. Também desejo aqui, o senhor começou aqui a entrevista desejando feliz ano novo, festas para as pessoas. Eu desejo mesmo para o senhor. Muito obrigado aqui pela presença. E aqui no Agenda do Poder, a agenda está aberta para o senhor. Muito obrigado, um bom dia, viu? Bom dia, até a próxima.